Pessoal, bom dia. Na nossa aula de hoje, dando continuidade ao que a gente estava tratando na nossa aula síncrona da semana passada, a gente começou a falar sobre a implementação do nosso projeto, onde a gente vai desenvolver um sistema baseado no que a gente estava fazendo em Struts, só que agora a gente vai trabalhar com o C Sharp, usando o Visual Studio. Então, a gente já tinha feito alguns projetinhos, já tinha feito alguns trabalhos utilizando C Sharp, e o objetivo agora é que a gente consiga fazer uma integração com um banco de dados. Então, só dando uma repassada rápida aqui, ó, dentro da semana 15, aqui tem o link do Git e o modelo do banco. Então, tem um script aqui do banco, para quem não fez ainda, o que eu pedi na última aula, eu deixei o link aqui o link para vocês poderem baixar o MySQL. A gente vai precisar do MySQL na máquina para conseguir fazer o que a gente precisa. E a gente precisa criar um novo banco aqui. Então, aqui, quando você instala o MySQL, você vai criar uma conexão, o usuário é root, você vai deixar sem senha, e depois, quando você acessar, você vai cair numa telinha igual essa aqui, o que eu mostrei na última aula. Você vai clicar aqui em novo, para poder criar um new schema, create new schema. E aí você vai dar o nome aqui, pode ser qualquer nome. O nome que a gente está usando é Banco Bandas, que é esse aqui, ó. Banco underline Bandas. Se você quiser colocar outro, é só mudar aqui. E aí você vai criar. Uma vez que você já criou aqui, uma vez que você já criou o seu banco, você vai criar um novo script aqui, uma nova tela de script para poder executar. E aí é só a gente pegar aqui, copiar aqui o nosso script e colar. Se a gente olhar aqui, ó, a única coisa que a gente tem dentro desse script aqui, ó, dentro do banco bandas, a gente cria uma tabela bandas aqui, que está apagando se ela já existir. Aqui é só setando o padrão de codificação. Tem um create table aqui, que vocês já cansaram de ver, né? Create table, e aí passa a nossa primária aqui é o ID bandas, que ele vai ser auto-incremento. E depois a gente está fazendo um insert aqui, colocando alguns registros. Depois que você executar aqui, e der tudo certo, aqui eu posso até executar, que ele só vai recriar a minha tabela, ele vai apagar se existir. Opa. Deixa eu selecionar tudo aqui. Ele vai executar e a gente vai ter aqui o nosso banco bandas. Se a gente der um select nele aqui, dentro do meu banco bandas, aqui eu consigo ver os registros que já existem. Então, o primeiro passo é esse, a gente precisa do nosso banco de dados. Esse nosso banco ele vai ser bem simples, ele só tem uma tabela, que é o mínimo que a gente precisa, e aí, paralelo a isso, vocês já vão criar dentro do projeto de vocês. Foi até uma dúvida que a Bruna perguntou, lá no projeto da Cristina a gente vai ter várias tabelas, eu preciso usar exatamente o mesmo banco? Você não precisa usar exatamente o mesmo banco, mas o mesmo tema. Então, se você está trabalhando lá com um banco para poder fazer o controle de estoque de um pet shop, que vende rações. E aí, lá pro projeto de banco, como tem toda a parte de relacionamento, vocês criaram mais bancos, seguindo as formas normais. Aqui, como o nosso objetivo é fazer a integração com o banco, e por questão de tempo e complexidade, a gente vai usar uma tabela só. Então, a nossa tabela aqui eu tenho o ID, e aqui eu tenho nome, gênero, integrantes e ranking. E aqui, logicamente, se você fosse normalizar, o gênero aqui ia ser uma tabela derivada, né? E aí eu teria um relacionamento aqui de um para muitos. Então, aqui eu ia ter que um gênero pode estar vinculado a várias bandas, mas uma banda só pode estar um gênero. Ou se você quisesse ter muito para muitos, também poderia. Mas a gente vai adotar nesse estilo. Então, a primeira coisa que a gente precisa é o quê? Ter o nosso banco criado. Quem assistiu a aula passada, quem viu a aula síncrona, conseguiu instalar o MySQL, conseguiu criar o banco de dados? O Alex estava na aula passada, né? Não lembro se era o Kleber que estava também. Vocês conseguiram instalar o MySQL, o Workbench aqui? Como o Workbench aqui, ó, esse ambiente que eu estou usando? Ah, joia. Ah, é verdade, era o Matheus. E você conseguiu criar o banco e criar a tabela aqui? Joia. Então, é importante que todo mundo tem que instalar o Workbench, criar o banco, criar as tabelas, porque caso contrário a gente não consegue fazer nada. É a primeira coisa que a gente precisa. E aí, beleza, instalou, e agora o que você tem que fazer? Criar o banco aqui,
e rodar o script que eu passei aqui, para poder criar a tabela, né? O script cria a tabela e insere alguns registros. Eu vou dar sequência aqui, vou mostrar o modelo do projeto, a gente vai criar a nossa classe e a gente vai conseguir já conectar com o banco e listar um conjunto de dados. E isso é muito importante que você vá fazendo em paralelo no seu projeto também, do seu tema. Então, aqui você vai acompanhar para poder praticar e depois você vai fazendo o seu tema, certo? Para poder adiantar a vida, eu já coloquei um modelo do sistema aqui. Ah, não quero usar esse modelo teu, Matheus. Eu quero criar um front aqui. Eu vi uns designs legais. Tem aqueles tutoriais que eu passei para vocês no YouTube. Inclusive esse aqui, que esse modelo aqui é baseado num tutorial desse. Você pode criar o seu modelo, o seu front, não tem problema nenhum. Aqui eu só coloquei um modelo de exemplo. O que a gente vai fazer agora? Baixar esse modelo. E a partir desse modelo aqui, a gente vai começar a criar nosso tema. É só para a gente já ter um front, porque a gente não tem muito tempo, né? Então a gente tem essas duas aulas agora, hoje e semana que vem, para poder trabalhar aqui no nosso sistema. Depois a gente volta só em fevereiro com mais práticas. E a ideia é o quê? Que até semana que vem a gente já consiga consultar e eu consiga mostrar como seria, para que vocês consigam fazer isso com os temas de vocês também. Então vou clicar aqui no GitHub, tem o link aqui, eu estou na semana 15. Só enquanto abre aqui, aproveitando, lembrando que na sexta-feira vai ser disponibilizada a nossa prova de structs. A gente vai ter 3 tipos diferentes, e aí eu vou definir um tipo para cada aluno. E aí vocês vão ter aí mais de uma semana para fazer. O prazo normal seria de 18 aí, mas não tem problema. Eu vou deixar aberto aqui para envio até dia 23. Lógico, o encerramento oficial das aulas é dia 18, mas quem quiser mandar depois, não tem problema nenhum. Só para a gente aproveitar que esse conteúdo de structs está mais fresco na cabeça, né? Porque deixar passar passar final de ano, passar esse período de férias e voltar e fazer prova seria pior. Então, aqui, ó, vou aqui no Git, a gente já tem esse modelo, clicar aqui, vou copiar o link do Git, porque eu vou clonar ele. Então, copiei o link do Git aqui, até se você pegar aqui, ó, você copiar esse link que aparece aqui, opa, deixa eu deixar ele aqui. Se você copiar o link aqui, também dá certo. Então, vou abrir o Visual Studio aqui. Eu estou usando o Visual Studio 2019. Você pode usar o Community aí, 2019, sem problema nenhum. E a gente vai aqui, ó, clone or checkout code. Ou, se você quiser baixar o zip lá no Git, descompactar ele, você vai abrir o projeto, certo? Então, vou clonar aqui, vou colocar o link aqui, e aqui está o local, tá vendo? Que ele coloca aqui num source repos dele aqui. Eu gosto de guardar dentro dos meus documentos. Eu tenho uma pastinha de projetos, então vou colocar lá dentro dela. Documentos, eu tenho uma pastinha do Visual Studio, tenho um project aqui, e aqui dentro que eu vou, dentro de projects aqui, eu vou colocar uma pasta aqui, ó. Vou criar uma pasta. Ah, não, eu acho que eu vou ter que criar direto lá. Projects, vou criar uma pasta aqui. Cadastro de bandas 2020. Certo? Opa. Cadastro de bandas 2020. Select. Joia. Então, eu defini aqui, só que eu gosto de guardar lá nos meus documentos. Ó. E aí ele faz backup do que lá dentro da pasta do usuário. Joia? Coloquei o endereço aqui, ele vai criar clone. Quando eu der o clone aqui, ele vai conectar lá no Git, vai fazer o download daquele código lá e joia. Demora um pouquinho aqui para ele fazer o download, né? Dependendo aí da internet. E aí, beleza. Depois que ele baixou aqui, ó, se eu aumentar o meu solution aqui, ó, porque lembrando, o que a gente precisa para poder trabalhar no Visual Studio? Preciso do meu solution, até vou fechar esse Team Connect aqui. Preciso do meu solution. Preciso da minha barra de propriedades, que não está aparecendo no meu caso. Vou apertar o F4 aqui para ela aparecer. Ó, apareceu. E preciso do meu toolbox. Caso alguma dessas coisas não esteja aparecendo, só vim e envio aqui. Ó. Importante, quando ele clona aqui, ele não abre o projeto ainda, certo? Você tem que dar 2 cliques aqui, ó, cadastro banda SLN. Ele clonou todo o projeto, mas ele não abriu o projeto SLN aqui, ó. Então você vai dar 2 cliques nele. Não esqueçam disso. Agora ele vai abrir o meu projeto. Isso, agora abriu, ó. Agora eu consigo ver as coisas nas propriedades.
E agora eu consigo ver o meu formulário, sistema.cs. Vou dar 2 cliques nele. Esperar que ele vai carregar o meu formulário. Quem está acompanhando aí conseguiu clonar? Se tiver qualquer tipo de dúvida agora ou depois, quem tiver agora já pode chamar. Quem tiver depois, é só postar. Pode postar no próprio material da aula aí. Ou pode me chamar. Como eu falei, tem o Alex para poder ajudar como monitor. E tem o Luiz também para poder ajudar. O Luiz tem uma grande expertise aqui em trabalhar com projeto C Sharp. Ele, como eu falei, é um daqueles alunos que terminou a disciplina e já vendeu um projeto em C Sharp. Então, aqui, a gente já tem o nosso front aqui. E a gente vai dar uma olhadinha nele aqui. Então, uma vez aberto, aqui eu só tenho botõezinhos, um menuzinho lateral, se eu quero cadastrar, buscar. Coloquei uma imagenzinha, tá vendo? Isso aqui é uma figura. Se você quiser trocar ela, só clicar com o botão direito aqui, baixa uma imagem, coloca no projeto, manda escolher. É um sistema de controle de bandas. Coloquei um símbolozinho aqui do The Who aqui, só de exemplo. Esse aqui também é uma imagenzinha do botão fechar, que eu criei um tipo de form aqui que não tem. Na hora que eu rodo, eu não vejo aquelas opções. Aqui eu tenho um tab. Isso aqui, ó, é um componente que ele se chama Tab Control. Esse componente, quando eu olho aqui, ó, ele permite eu criar várias tabulações, tá vendo? É como se fosse vários formulários. Então, eu tenho um tab para poder cadastrar, um tab para poder buscar, e um tab que ele vai me dar as informações de alteração, que são os requisitos do sistema, né? Aqui no buscar, eu consigo selecionar e já remover. E aí, se eu selecionar, clicar alterar, ele vai trazer os dados para cá. Então, a gente vai fazer tudo isso aqui juntos. E, em paralelo, você vai trabalhando no seu layout, você vai organizando tudo, você vai criando o seu projeto, você vai mudando os atributos, conectando com o seu banco. Então, mais uma vez, não deixe para mexer no seu projeto no final. A gente fez aqui a parte de poder listar o que a gente tem no banco, você faz a mesma coisa. A gente fez a parte de cadastrar, você faz a mesma coisa no seu projeto. Joia? Agora, o que a gente vai fazer? Para a gente poder trabalhar aqui, a gente tem o nosso sistema de controle de bandas aqui, a gente vai criar o que a gente chama de classe, que a gente pode pensar como se fosse o nosso struct aqui. Essa classe, ela vai ter os atributos. Quais são os atributos que eu vou manipular aqui? Nome, gênero, integrantes e ranking. Então, vou criar uma classe. Pensa na classe como um struct. E aí, dentro dessa classe, eu vou ter aí as minhas opções de setar as informações da classe e buscar as informações da classe, certo? É a primeira coisa que a gente vai fazer no nosso projeto. Então, a gente vai criar uma nova classe, que a gente pode clicar com o botão direito aqui no nosso projeto, cadastro bandas aqui. E a gente vai criar uma nova classe. Deixa eu ver se está dando opção. Isso, a gente vai colocar aqui, ó, em ADD, clicou com o botão direito, Add, ou poderia ir ali no Project, Add também, Class. E a gente vai criar uma classe aqui, certo? Aí a gente vai dar um nome para essa nova, né, para essa nossa classe aqui. No caso, que a gente vai chamar de bandas.cs. Maiúsculo aqui por convenção, certo? Então, CS é de C Sharp. Então, a gente está criando aí. E aí, quando eu criar aqui, eu já tenho a minha classe bandas. Essa minha classe bandas aqui, eu não preciso importar nada. E nela eu preciso definir o quê? Dentro aqui da minha classe aqui. Eu preciso definir, então, o namespace é o projeto, sabe? Eu estou dentro do meu projeto de cadastro de bandas, que envolve tudo. E aqui eu vou ter a minha classe. Dentro dessa minha classe, o que eu quero fazer? Então, uma classe, como vocês vão ver agora na próxima disciplina, que vai tratar de orientação a objeto, ela permite que a gente crie várias instâncias. Então, toda banda que eu for criar, eu instancio uma classe. É como se eu criasse uma variável do tipo tbanda, sabe? Que a gente vai ter uma classe e eu vou criar um objeto que vai ser do tipo dessa classe que a gente vai trabalhar. Ok? Então, o que eu tenho que definir dentro da classe aqui? A classe, a gente vai ver que a gente vai ter os nossos modificadores, ou seja, como que eu vou acessar os atributos aqui. Então, mas não preocupem com isso agora. Eu vou ter nome e gênero. Nome e gênero é o quê? É uma string, certo? Então, a gente vai ter string de nome e gênero. Lembra lá, quando a gente estava trabalhando com C, era um vetor de char. Aqui a gente não precisa trabalhar com vetor de char. A gente tem o tipo string, que é um literal. E a gente vai ter os nossos dois atributos aqui, que vai ser um integrante, que vai ser do tipo inteiro, e o ranking. Então, a gente tem aqui, esses são os atributos. O que uma classe define? Ela pode definir um conjunto de operações que eu vou executar.
Ou seja, quando eu tenho uma banda, quais operações que eu posso fazer sobre uma banda? Então, tudo que a gente pode fazer, eu posso colocar aqui dentro da minha classe de bandas. E, no caso aqui, a gente vai setar as operações só do quê? Só de adicionar os atributos, nome integrantes, e pegar esses atributos. Para que a gente não precise... Ele cria aqui uma lâmpadazinha, tá vendo? E aqui tem algumas ações que são padrões que a gente pode executar, que são os famosos get sets, ou seja, como eu vou pegar o dado atributo para não deixar o usuário manipular direto. Pensa que eu tenho na minha classe aqui, eu tenho um conjunto de atributos, mas eu não quero que o usuário mexa direto em todos esses atributos. Eu posso ter atributos aqui que vão ser calculados, por exemplo. Então, se eu não quero que o usuário mexa nos atributos, eu posso deixar ele acessar só o que eu quero. Então, não se preocupem com isso, vocês vão entender isso melhor na próxima disciplina que vai tratar de orientação a objeto. Mas aqui eu clicando na lâmpada aqui, ó, ele já vai me dar a opção de encapsular. Esse encapsular é o quê? É modificar o acesso. Então aqui eu vou selecionar as opções aqui, ó. Encapsular os campos, que aí vai ser os dois, né, nome e gênero, e manter a utilização aqui da minha propriedade, certo? E usar ela aqui, ó. E aqui ele já criou, tá vendo? Ó? Logo aqui embaixo, isso aqui depois eu deixo inteirinho, ele já criou. Tudo prontinho aqui, ó. Então eu tenho o meu atributo. Quando eu mexer em nome aqui, se eu colocar aqui a minha instância da minha banda, ponto nome, tá vendo que o N é maiúsculo? E aí eu consigo acessar o quê? Se eu receber, se eu fazer, eu consigo dar um get, que é pegar a informação desse atributo nome minúsculo, e eu consigo setar também com o valor que eu receber. Então é um get set, vai ser um pouquinho diferente que vocês vão ver em Java, mas funciona da mesma maneira. E aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Deixa eu colocar o cursor embaixo. Para o próximo aqui, eu coloquei aqui, se eu colocar o cursor, vai aparecer aqui a lâmpada, e eu vou dar aqui encapsular os campos aqui, ó. E aí também eu tenho integrantes e ranking. Dessa maneira, o que a gente está conseguindo fazer? Eu já tenho uma classe, essa classe tem os meus atributos, nome, gênero, integrantes, ranking, e na hora que eu for cadastrar, eu vou cadastrar o quê? Eu vou cadastrar uma nova banda. Na hora que eu for listar, eu vou listar o quê? Uma nova banda. Então, tudo vai girar em torno dessa estrutura. Ao invés de eu ter um conjunto de atributos soltos, a gente vai ter o quê? Sempre uma banda. Então, quando eu instanciar uma banda, sempre vai ter esses atributos aqui. Então, a gente tem a nossa classe aqui de bandas. Então, eu vou colocar bandas B igual new bandas. E aí, eu vou estar criando uma nova banda. Até se ao invés de bandas, a gente quisesse chamar só de banda, né? Acho que até ficaria melhor aqui. Então, deixa eu ver se ele não vai achar ruim aqui, ó. Deixa eu dar um refactor aqui, ó. Se ele vai deixar. Aqui, ó, rename. E aí eu consigo renomear aqui e aplicar. Vou dar um rename aqui. Opa. Rename. Vou colocar só banda, só. E aí ele já mudou. Eu vou deixar a classe como banda. Eu cliquei com o direito igual o rename porque ele já altera também, tá vendo? O nome do arquivo. Porque aí toda vez que eu criar, eu vou criar uma nova banda, né? Eu vou criar banda B e aí fica mais legal a organização. Certo? A gente já tem a nossa nova banda criada. E o que a gente vai fazer aqui? A partir disso aqui, a gente vai ter que conectar no banco de dados. Certo? Então, se a gente olhar aqui para o nosso sistema, aqui, ó, eu tenho aqui ó, os campos que eu vou digitar para poder confirmar e vou enviar isso para o banco. Aqui em buscar, aqui eu tenho um componente que a gente chama de data grid. Ele funciona como uma tabela. Até quando a gente trabalhou lá com matriz, eu cheguei a mostrar ele. Então, esse componente ele vai ser o quê? Eu vou conectar com o banco de dados, vou pegar todas as informações que estão no banco e vou mostrar aqui. E essas informações vão ser o quê? Vão ser as minhas bandas. Então, eu vou pedir para poder popular aqui. Então, eu preciso fazer uma forma quê? De conectar com o banco de dados. Para a gente poder isolar a nossa lógica de conexão com o banco de dados, a gente vai criar um arquivo específico só para trabalhar com o banco, que vai ser uma classe também. Então, a gente vai clicar aqui com o botão direito, add,
classe, e a gente vai dar o nome para ele aqui. Por convenção, começo maiúsculo, vou chamar de conecta banco. Esse conecta banco aqui, ele vai ser uma classe que vai ser responsável por fazer toda a lógica de conexão com o banco de dados. Qual banco? No nosso caso, é o MySQL, mas a gente tem vários outros bancos de dados. Poderia ser o SQL Server, poderia ser um banco de dados no formato MySQL, MySQL não, um SQL mais simples, a gente tem uma versão do SQL que ele ficaria menor, o SQLite, né? Desculpe, o SQLite, a gente poderia utilizar o Firebase, então tem vários bancos que a gente poderia utilizar. Criei aqui o meu Conecta Banco, ele vai ser um novo arquivo, tá vendo? Então aqui eu tenho minha classe de bandas e agora eu tenho o meu Conecta Banco. Existem bancos de dados, lógico, dependendo da tecnologia, que a gente já tem um driver, que é uma forma de conexão nativa com ele. No caso do MySQL aqui no C Sharp, ele não é nativo, eu preciso importar ele, certo? Se eu for conectar com o SQL Server, que é o banco da Microsoft, ele vai conectar direto. Se eu quiser conectar, eu consigo conectar até com o Axis, que é também um gerenciador de banco de dados, que vem lá dentro do pacote Office, certo? Como a gente vai conectar aqui com o MySQL, eu preciso importar a biblioteca que permita com que eu consiga trabalhar com o MySQL. Então, para isso, a gente tem duas formas. Eu posso ir lá no site do MySQL. Se você baixou o MySQL na sua máquina, é só você pegar uma DLL e importar ela, certo? E existe uma maneira fácil também, que aqui a gente tem um gerenciador de pacotes. Então, todas as linguagens de programação hoje, ela tem um gerenciador de pacotes. Ou seja, que são as bibliotecas, as libs que a gente vai adicionar ao nosso projeto. Se a gente olhar hoje, uma tecnologia que está muito em ascensão, que é o Node como back-end, o React como front-end, a gente tem o NPM ou o Yarn como gerenciador de pacotes. Então, tudo que eu quero instalar, dou um install lá. E aqui também a gente tem o gerenciador de pacotes também, que a gente pode utilizar. Se eu estou trabalhando lá com Java também, eu posso trabalhar com gerenciador de pacotes. Aqui no caso que a gente vai em... Deixa eu ver se eu não estou enganado. Isso vai ser em Tools aqui. Aqui, ó. NuGet Package Manager. O NuGet aqui, ele é o gerenciador de pacotes do Visual Studio. E aí a gente vai abrir o NuGet aqui, ó. Aqui, se eu vier em Package Manager Console, ele vai colocar em linha de comando. Eu não quero linha de comando aqui, ó. Deixa eu ver se é esse For Solution aqui. Aqui, ó. Manage NuGet Packages for Solution, para esse projeto. Vou clicar aqui. Não é o console, viu? Aí ele abriu aqui o NuGet. E ele vai abrir aqui, ó, os que eu tenho instalados. E ele dá a opção de Browse aqui, tá vendo? Quando eu colocar em Browse aqui, eu consigo procurar na internet. E aqui você tem pacote para trabalhar com tudo. Pensa que você quer trabalhar com Machine Learning, por exemplo, no seu projeto. E aí você coloca ali Machine Learning. E aí eu tenho um Accord aqui, que é um pacote que permite eu trabalhar com Machine Learning. Eu tenho o Microsoft ML, que é o Microsoft Machine Learning, que é um pacote que permite eu trabalhar com Machine Learning. Então, eu consigo trabalhar com vários algoritmos de aprendizagem de máquina. Vamos pensar que você precisa trabalhar com QR Code. Você coloca aqui QR Code, não sei se tem alguma coisa aqui. Vamos ver se ele acha. Ó, tá vendo? QRCode.net. Então, eu já tenho aqui uma lib que permite eu trabalhar com QR Code. E tem outras. Então, eu quero trabalhar com código de barra. Olha lá, ó, Expose Barcode. Então, tem várias libs, vários... E aí, logicamente, você tem que olhar a documentação, ver como utiliza, ver alguns exemplos. Geralmente tem alguns Hello Worlds aí que você pode trabalhar. Então, você não precisa reescrever a roda. É muito legal você trabalhar com as bibliotecas. Isso não só aqui, em qualquer linguagem. Eu estava trabalhando com React, precisava fazer algumas coisas, e não fazia sentido eu quebrar a cabeça e reescrever tudo, porque aquilo não era o meu objetivo, né? Eu queria utilizar uma ferramenta. Então, aqui você pode fazer a mesma coisa. Aproveitando, então, como a gente vai trabalhar com SQL, vou colocar aqui MySQL. E aqui, quando apareceu o MySQL, aqui é esse primeiro que aparece aqui, ó, MySQL Data. E é ele que eu preciso para poder trabalhar. Selecionei ele, vou marcar o meu projeto, que é o cadastro bandas, e vou dar install. E aí, a gente já vai ter o quê?
eu já vou ter a lib, já vou ter a biblioteca necessária para poder fazer conexão com o banco de dados. E hoje a gente vai, vai aparecer aqui o que ele vai instalar aqui. Então, ele instala até algumas coisas a mais aqui, ó. Ele vai colocar até algumas coisas a mais, até esse ch.net não precisa, esse Bolson Castle, mas vamos deixar ele instalar aqui, né? O ruim, entre aspas, dependendo da lib que a gente utiliza, então aqui eu estou pegando um pacote inteiro. Então ele instala um monte de coisa e nem deixa a opção de desmarcar aqui, sabe? Deixa eu ver se ele dá uns options aqui. Eu não queria instalar isso tudo. Ele tem algumas dependências. Ele vai ter que instalar tudo aqui. Vamos deixar ele instalar aqui. Porque senão, às vezes, o projeto nosso fica crescendo muito, né? Mas vamos deixar ele instalar. Eu aceito, né? E ele vai instalar. Porque quando você sabe exatamente o que você quer, nesse caso aqui do MySQL, eu poderia pegar só uma DLL e adicionar ao projeto. Ficaria mais compacto o nosso projeto, certo? Mas eu gosto do NuGet aqui, que é muito legal, facilita muito a vida. Deu certo aqui, quando você selecionar, ele já vai estar aqui, está instalado. Se eu quiser desinstalar, joia. Como que eu sei que isso aqui deu certo? Se eu vier aqui no meu projeto, no Solution, abrir referências aqui, ó, a gente tem que ver que o mysql.data ele apareceu aqui. Uma vez que ele apareceu, a gente já vai conseguir importar ele. Joia? Então é muito legal a gente trabalhar aqui com os pacotes. E aí a gente vai ter que dar um using. O using é a mesma coisa da gente fazer lá um include em C ou um import em Java. Então a gente vai importar a nossa biblioteca aí. A gente instalou ela, né? Só que a gente não importou. E aí a gente vai ter que dar um using nele. Então a gente vai dar um using MySQL, se começar a digitar MySQL, tem que aparecer aqui, tá vendo? MySQL, data, e eu tenho que ter o cliente do MySQL também, que ele não deriva ali. MySQL.data.MySQL client. E a gente vai precisar também de algumas funções que permitem eu trabalhar com os dados aqui. São tabelas virtuais que elas vão fazer o quê? Elas vão permitir a transição de dados entre a minha aplicação e o meu banco, e quando eu ter o retorno desses dados, eu vou ter onde armazenar eles. E essas funções que a gente vai usar aqui, ó, eles estão dentro do System Data, .data. Então, isso aqui é o que a gente precisa para poder trabalhar com o banco de dados. No caso, como eu estou trabalhando com o MySQL, eu preciso aqui das funções do MySQL, das funções de cliente do MySQL aqui, e eu preciso aqui das funções para poder trabalhar com o banco de dados. Ok? E aqui a gente tem a nossa classe Conecta Banco aqui. A nossa classe Conecta Banco aqui, ou seja, quando eu instanciar ela aqui, ó, o nosso Conecta Banco, o que eu vou querer fazer dentro dela? A primeira coisa que eu vou querer fazer dentro dessa classe minha, do meu Conecta Banco, eu posso ter várias operações aqui, e aí, quando eu executar ela, eu vou querer instanciar a minha conexão com o banco de dados. Então, quando eu instanciar, o que eu quero fazer é o quê? É fazer com que a minha conexão ocorra aqui. Então, o que eu preciso fazer, sempre quando você vai trabalhar com um banco de dados aqui, eu vou precisar passar qual que é o banco que eu vou trabalhar, né? Então, no caso, o MySQL. Vou precisar passar qual usuário, vou precisar passar qual a senha e vou precisar passar o nome da tabela lá. O nome da tabela não, o nome do banco. A tabela vai ser dentro das outras funções. Então, aqui a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é fazer essa nossa conexão com o banco de dados. Então, vou mostrar aqui, vou explicar a nossa linha de comando aqui de conexão com o banco. Então, a gente vai fazer um MySQL Connection, que está dentro aqui do MySQL Client, e aqui estou dando o nome para minha conexão de conexão. Então, aqui, e quando eu instanciar aqui o meu Conecta Banco, que ele vai executar o MySQL Connection aqui, ó, estou fazendo MySQL Connection, é uma nova conexão. Aqui eu estou passando qual que é o nome do servidor. Localhost é o meu servidor local. Ou seja, sempre que eu colocar localhost, se eu quiser colocar também o IP, que no caso aqui é o IP do localhost é 127.0.0.1, eu estou conectando local. Por que isso é importante? Pode ser que o meu servidor do banco de dados ele esteja em outra máquina.
E aí, se eu tiver uma URL, eu posso colocar o seu URL, eu posso colocar um IP, por exemplo, 92.168.0.2. Ah, o que é isso aqui? É o endereço do servidor. Se eu tiver local aqui, eu vou colocar localhost. Muitas vezes, você vai colocar a tua aplicação para rodar no mesmo local onde está o banco. Se tiver remoto, você vai setar isso aqui. Se você for ficar movendo o servidor algumas vezes, você coloca isso aqui como parâmetro de configuração. O user ID aqui, a gente está colocando o root, que é o usuário de conexão com o banco de dados. Esse usuário de conexão com o banco de dados, o padrão é o root. Mas você, quando está gerenciando o seu banco, não sei se vocês já viram ainda, você pode criar outros usuários para o banco, que ele vai te dar limitações de acesso. Pensa que você é o gestor do banco, e você tem vários bancos de dados. E aí, eu sou o desenvolvedor lá e pedi para você criar um banco de dados para um problema de um cliente. Se eu tiver com o usuário root, eu vou ter acesso a todos os bancos. E eu, como desenvolvedor, eu não preciso e talvez não deva ter acesso a todos esses bancos. Aí o gestor do banco, ele vai fazer? Ele vai criar um usuário para mim, que esse usuário só tem permissão de acessar um banco específico. E aí não vai ser root, vai ser esse usuário, certo? O password, o padrão quando você instala o MySQL é branco. É sem nada, ok? Não tem senha quando você entra. Logicamente, por questões de segurança, quando você vai colocar um sistema, você tem que setar uma senha lá no seu banco de dados. Ou seja, se vocês não viram isso, talvez vocês vão ver depois. Depois pode só pedir para a Cristina, como que eu seto a senha no meu banco de dados? Aqui no meu caso, no meu banco, eu tenho a senha aqui, que é, opa, deixa eu tirar aqui, que é CompServer. É a senha aqui do meu banco de dados, certo? Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Desculpa, é CompServer, é com C minúsculo, meu, senão já ia dar erro de conexão. E, logicamente, se der erro, a gente vai ver o que é. E o database. O database é o nome do banco. No meu caso, aqui é banco underline bandas. Se vocês forem seguir o mesmo padrão, é o mesmo nome de banco. Deu para entender aqui? Então, essa linha aqui, ela é o que a gente chama de string de conexão. Ou seja, ela que vai permitir eu conectar. Mais uma vez, aí está com o meu password aí. Vocês têm que tirar o password, ok? E esse é um ponto importante, quem pegar no Git depois para poder seguir. E a gente vai criar aqui uma mensagem aqui global que a gente consiga acessar essa mensagem e ver se deu algum erro. Porque pode ser aí que eu tenha algum tipo de problema durante a minha conexão, e aí, se der certo, eu retorno a minha marcha de dados. Se der errado, eu vou setar essa mensagem. Então, vou criar aqui uma variável, public string mensagem. Essa mensagem aqui, ela vai servir para a gente poder capturar alguma coisa que der problema. Pensa que eu mandei fazer conexão. E aí, o que eu espero lá da minha função de poder listar os dados? A minha função de listar os dados, eu espero que ela devolva uma listagem para mim e eu consiga mostrar. Mas se der algum erro, não vai ter nada lá. E aonde que eu vou ver essa mensagem de erro depois? Eu posso ver aqui dentro dessa variável. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma função que ela vai ser responsável por listar todas as bandas nossas. E a gente vai fazer de uma maneira um pouco diferente aqui. Vocês já viram um select, asterisco, from, o nome de uma tabela, correto? O que a gente vai fazer agora é criar o que a gente chama de Store Procedure, que é uma consulta que está lá no banco. Então, ao invés de colocar o código do select aqui a gente só vai receber o resultado. O select mesmo, ele vai ser feito no banco, e aí eu vou só falar o quê? Banco, eu quero que você executa para mim um lista bandas. E aí, quando ele executar o lista bandas, o que o lista bandas faz? Me devolve o resultado, eu não preciso passar nada para ele. Eu quero que você executa para mim um consulta por nome. E aí eu tenho que passar o nome lá para o banco de dados, e o banco de dados vai me retornar os dados de acordo. Então, quem vai fazer a execução, que tem o código SQL lá, vai ser o banco. Aqui a gente só vai falar o que a gente quer, certo? Então, eu vou mostrar aqui no banco como a gente vai fazer isso e como a gente vai fazer essa conexão. Então, vou aqui no banco de dados, voltando aqui no banco de dados, a gente vai criar o que a gente chama de Store Procedure. Então, se a gente vier no nosso banco aqui, deixa eu até dar um zoom aqui, que está muito pequenininho, né? Open Snip, não, é o Zoom Magnizer. Aqui,
Se eu der um zoom aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho o meu banco bandas, vou expandir ele, e aqui eu tenho a opção de as tables, views, que é um tipo de consulta lá que o administrador do banco pode definir para você, e aqui eu tenho a minha Store Procedure. A Store Procedure a gente chama de procedimento armazenado, ou seja, é o que eu quero que seja executado no banco. Então, se lá na minha aplicação eu falar assim, ó, eu quero que você executa para mim o lista, aonde que o lista vai estar? Vai estar aqui dentro da Store Procedure. Então, vou clicar com o botão direito, vou criar uma Store Procedure, que é uma consulta. Essa Store Procedure, vou diminuir aqui agora, e aqui eu consigo dar zoom. E aí eu vou dar um nome para minha Store Procedure, no caso que eu vou chamar ela de lista bandas. O que ela vai fazer? Eu posso receber algum parâmetro. Ah, para poder listar a banda, eu preciso de algum parâmetro? Não, eu quero listar todas. Ah, eu quero listar a banda por nome. Ah, beleza. E aí você pode fazer uma consulta por nome. Ah, eu quero listar a banda por algum critério. E aí você vai passar. Entre o begin e o end, eu vou colocar o que eu quero fazer. O que eu quero fazer? Selecionar todas as bandas, certo? Então aqui, já que está lá dentro, vou colocar select asterisco from. Qual que é o nome da minha tabela aqui mesmo? É bandas. Select asterisco from bandas. Então isso que é um código SQL. Então quando eu mandar executar o lista bandas, o que ele vai executar? Vai executar esse select asterisco from bandas. E aqui é só dar um apply, vou salvar, ele já cria o código e pronto. Já tenho aqui criado a minha Store Procedure, ou seja, que é essa consulta. Então, quando eu chamar aqui no meu script, ó, se eu chamar aqui, ó, eu chamo uma Store Procedure. Ah, eu tenho que colocar o nome do banco que eu estou usando, né? O nome do banco é use banco underline bandas. Se eu der um call aqui, o nome da minha Store Procedure, que é da minha função lá, né? Call lista bandas. O que ele vai ter que fazer? Ele tem que executar, ó. Tá vendo? O que ele fez? Fez um select. Nada mais do que isso. Se eu quisesse, por exemplo, fazer um select passando parâmetro, seria call, lista bandas, e eu ia passar o meu parâmetro aqui dentro, se eu tivesse um determinado parâmetro para poder passar. Então, o que a gente fez aqui, ó? A minha Store Procedure aqui, ó, eu só tenho esse select. Mudei o nome ali, e é a única coisa que eu tenho. E agora, o que a gente vai fazer? Lá na nossa aplicação, eu vou chamar essa função lista bandas. Quando eu chamar a função lista bandas, o que ele vai me devolver? Vai me devolver uma tabela contendo todos os registros de bandas que a gente tem. Quando ele me retornar isso, o que a gente vai fazer? Vou pegar tudo isso e mostrar aqui, ó. Isso aqui é uma tabela. Então, estão vendo a lógica aqui, ó. O meu conecta banco, eu estou falando como eu vou conectar. Agora, eu vou criar uma função que vai chamar o lista bandas, vai pegar o resultado do lista bandas e vai me devolver. E esse resultado que ele me devolver, eu vou colocar onde? Vou colocar ele aqui. Joia? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar a nossa função aí, que ela vai ser responsável por mostrar todas as bandas que a gente tem. Então, a gente vai criar uma função public, que é para a gente conseguir acessar ela. O que essa função vai ter que retornar? Vai retornar uma tabela com todas as bandas. Então, o tipo dela é data table. Ou seja, é uma data table, tabela de dados. E eu vou chamar ele aqui de lista. O que essa função lista minha aqui vai fazer? Fim do lista. Ele está reclamando aqui porque ele está esperando um retorno, certo? A gente não retornou ainda aqui, ó. Dentro desse lista aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai definir qual que é o comando que eu quero executar. E aí eu vou falar qual que é o comando. No caso aqui vai ser um comando SQL, né? Então, MySQL. SQL. Comando. Então, vou executar um comando SQL, e aqui eu dou qualquer nome, eu vou chamar de CMD, de comando, né? É igual a new SQL command. E eu vou falar qual comando que eu quero executar. É o nome do comando que eu criei lá no banco de dados. É o nome daquela Store Procedure. Então, voltando lá, ó, qual que é o nome que eu dei aqui, ó? Lista bandas. Então, o nome que eu vou colocar aqui é lista bandas. Tem que ser igualzinho. Ok? E aonde eu vou executar? Ah, eu vou executar nessa conexão aqui, ó. Vou executar nessa
conexão. Deixa eu até diminuir aqui um pouquinho. Então, aqui para o MySQL Como, o que eu estou falando? Ó, eu tenho uma conexão. Aqui está fazendo a conexão com o banco de dados. Certo? Então, estou fazendo a conexão, estou passando qual que é o nome do servidor, usuário, senha e o nome do banco. E aqui na minha função lista, que vai me retornar uma tabela de dados, eu vou executar um comando. Qual comando? Esse lista bandas. Como esse lista bandas não precisa de nenhum parâmetro, ou seja, eu não preciso passar o nome de nada para ele. Então, eu não preciso definir parâmetro para ele. Eu só preciso falar que esse comando meu aqui, ó, como a gente tem diferentes tipos de comandos que eu posso executar no banco, eu tenho que falar o tipo dele. Então, eu vou colocar o command type aqui, ó. E vou falar que o command type dele é store procedure. Ok? Vou colocar aqui, ó, esse trecho de código que eu já fiz para quem está acompanhando aqui, ó. E aí, vocês podem acompanhar juntos aí. Espera aí. Deixa eu colocar aqui no chat. O Alex fez uma pergunta aqui. Se você tivesse parâmetro, né? Alex, se eu tivesse passado parâmetros aqui, ó, nesse caso aqui, ó, eu ia definir aqui um conjunto de parâmetros. E eles iriam, aí eu iria receber aqui, por exemplo, assim, se eu quisesse listar por nome, aí eu ia ter que string nome, por exemplo. E aqui eu ia definir um parâmetro e ia passar esse nome aqui como parâmetro. Porque esse nome vai vir da onde? Vai vir lá do meu front. Essa classe aqui está conectando com o banco. Mas eu não vou listar por um nome. Deu para entender? Aí os parâmetros não viriam aqui, Alex. Eles viriam na sequência. Na hora da gente fazer um insert, que vai ser inserir os dados, a gente vai fazer isso. A gente vai receber, lógico, vai receber uma banda, né? E aí depois eu vou passando os atributos dessa banda. Ok? Aí a gente definiu qual que é o tipo aqui. E agora, o que a gente vai fazer? Vai executar esse comando. Quando a gente vai executar esse comando, quando eu vou trabalhar com banco de dados, ele pode dar um tanto de erro. E aí a gente tem que envolver ele dentro de um bloco que a gente chama de try-catch. Os blocos try-catch são blocos para tratamento de erros, tratamento de exceção. Por quê? Porque pode dar um tanto de erro. Que erro pode dar? O servidor não foi encontrado, o usuário está errado, o nome do banco está errado. Pode dar um tanto de coisa. Então, ele tem que envolver num try-catch. Try. Então, try é tente. Vou tentar fazer o quê? Abrir a minha conexão. Então, conexão, que é aqui, tá vendo? Conexão, ponto, open. Na hora que eu fizer isso aqui, pode dar um tanto de erro. Quais são os erros? É aquilo que eu falei, servidor, nome de usuário, nome de senha, beleza. Se deu certo aqui, aqui o open eu tô conectando com o banco. Porque aqui eu estou criando a variável que vai permitir a conexão, mas eu não estou conectando. É uma variável global, porque todo mundo vai precisar. E aí, toda vez que eu precisar fazer um procedimento, eu tenho que abrir a conexão. E aí, quando eu abrir a conexão com o banco aqui realmente, aí o que eu vou ter que fazer? Vou ter que executar esse comando aqui, que eu criei, tá vendo? Que é o lista bandas aqui, eu vou executar esse comando. Para poder executar esse comando aqui, a gente precisa de um canal de comunicação. A gente chama de um tunelamento, ou seja, quem que vai fazer a execução desse comando? A execução desse comando é feita por uma classe aqui que se chama MySQL DataAdapter. Esse DataAdapter aqui, vou chamar ele de TA, só para poder simplificar aqui. O que eu faço com ele, basicamente? Eu só vou falar qual comando que eu vou executar. Não. É igual a new MySQL DataAdapter. Qual comando que eu vou executar? Esse MD. Então, tá vendo que é um fluxo, Eu crio a conexão, criei o comando, abri a conexão, e agora eu estou executando aqui, eu estou falando o DataAdapter, você pode pensar como um canal de comunicação. Ele que vai transitar os dados, ou seja, ele que é o túnel de comunicação de dados entre a aplicação e o banco. Certo? E aí eu estou falando qual comando eu vou executar. E o retorno desse comando, ele tem que vir para uma tabela, que é quem? Um data table. Então, só que ao invés de eu retornar direto aqui, se eu quisesse, deixa eu ver se eu conseguir retornar
Não, eu tenho que criar uma variável intermediária aqui. Então, vou criar um data table aqui. Vou chamar de dados aqui, ó. Porque o data table que vai ter meus dados, né? É igual a new data table. Esse data table, ele vai pegar os dados da onde? Desse canal de comunicação aqui, ó. Então, o DA aqui, ó, é o meu túnel, é o meu canal de comunicação. E aí eu vou preencher os meus dados. Então, vou colocar aqui, ó. Eu vou fazer com que esse canal de comunicação, que é o meu DA aqui, que ele preencha, que é o fio, os meus dados. Então, aqui, o DA, que é o meu canal de comunicação, executa o comando, que é o lista bandas. E o retorno dele vai vir para onde? Para essa tabela, que é os meus dados. Deu certo? Return dados. Vou retornar esses nossos dados. Logicamente. Então, aqui o data table é a tabela e o datadap é o canal de comunicação. Isso aqui é o try, né? Mas pode ser que isso não dê certo. E aí a gente vem para o catch. E aí a gente tem aqui o exception geral, que se der um erro geral, só que eu consigo capturar erros específicos. Como eu estou trabalhando aqui com MySQL, e o erro aqui, basicamente, ele vai envolver a tentativa de abertura de conexão, a gente tem o MySQL exception. MySQL, deixa eu ver se ele tem aqui o exception. Isso. MySQL exception, erro. E aí eu consigo aqui no cat, ó, pegar esse erro específico do MySQL. Isso é muito legal, porque o erro que o SQL dá, ele vai mostrar se é erro de servidor, se é erro de usuário, se é erro de senha, se é erro de banco. Isso é muito legal. E aí a gente vai mostrar onde? Nessa variável de mensagem nossa. Ah, mas por que você não dá return? Porque o return está retornando a massa de dados. E aí, se der erro, os meus dados vão estar vazios, né? Não vou ter nada. E aí eu tenho que olhar onde? Tem que olhar dentro dessa mensagem. E aí eu coloco aqui, ó, erro no MySQL. E aí eu mostro qual erro que foi, que é esse erro aqui, ó, erro.message. E aí eu vou ver a mensagem dele. Eu chamei aqui esse exception, eu chamei de erro. E aqui eu estou mostrando a mensagem dele. Erro MySQL e mostro ali. E aí, logicamente, se caiu no cat aqui, deu erro, né? Aí eu retorno um null. Ou seja, não vou retornar nada lá para o data table, porque ele espera que ele dê esse retorno aí. Pessoal, isso aqui a gente está fazendo detalhado essa primeira vez. Depois a gente vai fazer mais rápido, logicamente, para não ficar repetindo. E a gente tem um bloco finally aí. O finally, ele vai ser executado independente de tudo. Então, ó, try, tenta fazer isso aqui. Se deu certo, joia, você vai para o finally. Try, tenta fazer isso aqui, deu erro, vem para o cat, e o finally sempre vai ser executado. O que sempre eu vou executar? Fechar a conexão. Conexão.close. Então, ó, tente fazer alguma coisa. Se der certo, joinha, finaliza e fecha. Tenta fazer alguma coisa, deu erro, mostra o erro e fecha. Deu para entender o que a gente fez aí? Não precisam se assustar. A gente vai repetir isso aqui algumas vezes, isso aqui vai ser algo corriqueiro, a gente vai fazer bastante de coisa aí. Joia? Beleza? Aí, quando a gente chamar... Professor, Oi? posso fazer uma pergunta? Sobe lá o código um pouquinho pra eu ver. Lá na classe, lá, quando o senhor criou. Aqui em cima? Uhum. Ah, tá. Classe conecta o banco. Tá, desce um pouquinho agora pra eu ver uma coisa. Até onde? É que tu criou essa public data table aí, isso tu nomeou de lista, só que tu teve que criar uma outra data table lá embaixo. Ah, tá, não, aqui, ó. O data table é o tipo da função. Quando você cria uma função, a função é de um tipo, certo? A função pode ser do tipo int, do tipo string. A função é de qual tipo? Do tipo do que ela retorna, Ah, correto? entendi. Uhum. Correto? Então, o que a função lista vai me retornar? Uma tabela de dados. Essa função lista, agora é diferente, porque a gente tem muita coisa. Antes a gente só tinha o quê? Inteiro, real e char, né? Agora Ah, eu entendi. Uhum. a função retorna uma tabela de dados. Aí eu crio essa tabela de dados dentro da função, que é o dados, e retorno ela. Por quê? Não é isso que a função tem que retornar? Se der erro, eu retorno nulo. Deu para entender? Beleza, professor, certinho. Entendi Joia? isso.
como falei, não precisam se apavorar, é a primeira coisa que a gente está fazendo aqui, tipo, a gente vai fazendo com passos, o negócio aí praticando, e também, além da gente ter os monitores para ajudar, eu para ajudar também, tem muito conteúdo disponível bom sobre trabalhar aqui com Windows Forms, fazer esse tipo de coisa. Às vezes um varia um pouquinho outro, mas tem muita coisa, então não precisa se preocupar. Joia? Então a gente já tem uma função aqui, ó, vou salvar, que ela consegue fazer o quê? Ela consegue conectar com o meu banco, se der erro, logicamente, mostrar, e mostrar as informações. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui, ó, eu vou copiar aqui a minha função inteirinha, ó, do começo até o fim do lista, ó. Copiei o lista do começo, opa, não cabe tudo. Deixa eu apagar aqui. Eu vou colocar em partes, então. Vou colocar aqui até o fim do try. E agora, deixa eu ver aqui, até o fim do try. E agora eu vou colocar do get até o fim. Aqui a minha função está inteirinha. Joia? E a parte de cima que eu já tinha colocado, que é o comando. Joia? Agora a gente vai aqui no nosso front. E o que a gente vai fazer? O que eu quero? Quando eu abrir o meu sistema, eu quero que todo o conteúdo. Então, vocês viram, então, eu quero distanciar a conexão com o banco, executar essa lista, pegar essa tabela de dados e mostrar ela aqui, ok? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou entrar aqui no meu código, vou criar uma função que vai fazer isso, que vai chamar o meu conecta banco, deixa eu diminuir a referência, vai chamar o meu conecta banco, vai pegar os dados e vai mostrar ele aqui, joia? Então, eu vou dar 2 cliques aqui no formulário, em qualquer lugar aqui, só para poder ir para o código. Eu já tenho várias funções prontas aqui, ó, vários escopos de função, porque eu já tinha feito os testes antes. Então, a gente vai procurar aqui, ó, acho que tem uma função que eu já tinha criado escopo. Que é esse lista DG bandas, tá vendo? Ó? Ou se não tivesse aqui, você pode apagar também, criar outro, ó, lista DG bandas. Por quê? Eu vou listar os dados no data grid de bandas. Esse objeto meu aqui, ó, é um data grid, que ele chama DG bandas. O nome dele é DG bandas. Então, quando eu dou 2 cliques aqui, eu quero vir nessa função. Essa função aqui não existe. Não precisa. Você pode criar a função, a gente já criou antes, né? Void, vou chamar aqui de lista bandas, ao invés de lista DG bandas. Não importa. Ok? Quer deixar o DG bandas? Pode deixar. Quiser deixar bandas aqui, pode deixar. Tanto faz. Mudei aqui, ó. O meu chama lista bandas agora, ok? O que eu tenho que fazer? Eu quero conectar com o banco, né? Então, a primeira coisa aí que eu vou fazer é instanciar a minha classe do Conecta Banco aqui. É a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, eu vou colocar aqui, ó, Conecta Banco, vou chamar de com, tanto faz, aí é igual a new Conecta Banco. Quando eu instancio a minha classe Conecta Banco, que é essa classe aqui que permite a gente conversar com o banco de dados, eu passo a ter acesso o quê? Às funções que está dentro dele. Quais funções que eu tenho dentro dele que me interessa? O lista, não é? Então, o que a gente vai fazer? Olha que legal. Só com 2 linhas aqui, ó, a gente já vai conseguir mostrar todos os dados lá. Ó. Esse grid nosso aqui, ó, isso aqui, como eu falei, ele chama DG bandas. Ele é uma tabela que a gente enxerga. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou fazer com que ele, DG bandas, vou falar que a fonte de dados dele, ponto data source, vai vir da onde? Vai vir lá daquela função lista nossa. Então, quando eu chamar a minha função lista, que eu fizer aqui, ó, eu instanciei a conexão com o banco, né? Na hora que eu fizer com ponto, eu consigo ter acesso lá. Eu tenho a minha função lista lá. Ó. Quando eu chamar a minha função lista, o que a função lista faz? Ele vai conectar com o banco de dados, até ao invés de lista, eu acho que lista bandas ficaria melhor o nome lá, né? A gente pode mudar depois. Quando eu chamar a função lista, ele vai tentar conectar com o banco de dados. Se der certo, vai pegar o retorno do banco e vai estar num data table, numa tabela de dados. E essa tabela de dados vai ser o quê? A fonte de dados aqui do meu grid. E automaticamente eu já vou conseguir ver tudo. Olha que bacana. Já vou conseguir ver todas as informações. Só com isso.
Mas o lista aqui, ó, a minha função, ela está solta aqui, né? Quando que eu quero que esse lista seja executado? Eu posso fazer com que essa função minha, ela seja executada quando eu clicar num botão, quando eu faço assim, lista bandas. Ou não, ou eu posso fazer com que ela seja executada toda vez que eu abrir o meu formulário. Ou seja, quando eu rodar o meu sistema, eu já quero que apareça todas as bandas aqui. Se eu quisesse colocar um botão aqui, ó, listar, e aí ele clica em listar, chama minha função, e vai mostrar. Mas a gente já tem aqui um lugar que a gente coloca, um método aqui, que é o construtor, que quando o meu formulário for carregado, eu executo algo. O que eu vou querer executar? O meu lista bandas. Vou colocar o lista aqui no chat, para quem está acompanhando, só para vocês poderem ver. E aí, voltando aqui, ó, subindo, a gente tem aqui, ó, um public sistema, tá vendo? O sistema aqui. Isso aqui a gente chama de construtor da classe. Nosso formulário é o nosso formulário aqui, ele se chama sistema. E esse public sistema é o construtor. O que eu colocar aqui dentro, ele vai ser executado quando a minha página carregar. E se eu não estou enganado, a gente deve ter o page load aqui também. Deixa eu ver se eu der 2 cliques aqui. Também a gente tem aqui, ó. Ele executa aqui, se eu der 2 cliques em qualquer lugar fora aqui, ó, ele tem que é o sistema load. O que esse sistema load vai fazer? Sistema é o nome do nosso formulário. Quando ele carregar. O que eu quero fazer? Eu quero executar o meu lista bandas. Então, o que eu fiz aqui? Estou chamando a minha função lista bandas quando eu carregar o meu sistema. Como que eu fiz para aparecer sistema load aqui? Em qualquer lugar fora. Não é aqui no grid. Se você clicar no grid, vai aparecer no grid. Aqui fora, no formulário. Pode ser do lado do DRU. Se você clicar no DRU também, você vai lá para a imagem, para o Picture Box. Vou dar 2 cliques, tem que aparecer aqui, o underline load. E aí, o que eu quero chamar? Eu quero chamar o lista. Mas então por que você já não pegou esse código do lista aqui e jogou aqui dentro? Porque a gente vai tirar a semântica, a gente vai poluir. Pensa que eu quero fazer várias coisas quando o meu sistema carregar. E aí, se eu ficar jogando um tanto de código aqui, eu falar, o que esse código faz? O que esse código faz? Se eu olhar quando o sistema carregar, o que eu quero fazer? Lista bandas, executa isso, faz isso. Tudo isso são nome o quê? De funções, de métodos nossos. E por fim, para a gente ver se isso funciona, vamos dar o start aqui. Então, quando eu carregar, ele vai demorar um pouquinho aqui, né? É a hora do programador tomar café. E aí ele vai mostrar aqui, onde que está aqui as minhas bandas? Se eu vier aqui no buscar, né? Todas as minhas bandas que estão lá no meu banco de dados. Logicamente, cadastrar, nada está funcionando, mas a gente já consegue. Nome, gênero, integrantes e ranking. Eu quero ficar mostrando o ID aqui. Se você não quiser ficar mostrando o ID da banda, você pode ocultar ele. Eu posso fazer com que esse ID não apareça. Pode ser que o ID não seja importante aqui. Para o usuário, faz sentido ele ficar vendo o ID? Se você achar que não, como na maioria das vezes você não precisa ficar vendo, eu posso fazer com que ele oculte. Depois que eu mostrar, posso fazer com que DG bandas, vou escolher uma coluna aqui, ponto columns. Columns. É isso mesmo. Ponto columns, vou escolher achei o problema aqui. Estou errando na hora de escrever o columns aqui. Columns count, é só columns. Deixa eu ver se ele tem aqui. Tem aqui, Isso. E aí eu vou falar qual coluna que eu quero ocultar. Então, é o ID bandas lá, né? Eu quero ocultar o ID bandas. Ponto visible igual a false. E aí ele não vai ficar mostrando aquele ID, porque aquele ID, na maioria das vezes, não faz sentido a gente ficar mostrando. Aquilo lá é um ID, uma informação do banco de dados exclusivo, né? E se a gente rodar agora, a gente vai conseguir ver. Sem o ID, né? Até a primeira tela que está aparecendo aqui, é a de cadastrar. Se eu quiser deixar de buscar aparecer primeiro, pode. Tá vendo que o ID sumiu? E aí, se a gente quiser mudar o nome, tá vendo que o nome gênero integrantes ranking está minúsculo. Se eu quiser mudar para maiúsculo, eu posso. Eu posso mudar isso via banco, ou posso mudar isso via aqui na programação.
Pessoal, o que a gente viu hoje já foi bastante coisa. Então, a gente conseguiu criar a nossa classe de bandas. Então, você vai criar a classe do seu problema. A gente conseguiu criar o nosso Conecta Banco, ir lá no banco de dados, criar uma Store Procedure, estabelecer conexão e apresentar isso. Ufa! A gente já conseguiu fazer bastante coisa. A gente adiantou porque o nosso objetivo na próxima aula é o quê? Conseguir cadastrar. E aí a gente já vai sair agora desse mês conseguindo o quê? Mostrar as informações e cadastrar as informações. Que aí vocês já vão conseguir dar uma adiantada no sistema de vocês. E aí, depois em fevereiro, a gente continua só com mais algumas práticas. Tudo envolvendo essa parte de programação visual aqui. Qual que é a tarefa de vocês? Para quem não fez ainda, instalar o MySQL, rodar o script para poder criar o banco de dados, criar a Store Procedure lá, assim como eu mostrei para vocês aqui, e fazer todo esse procedimento de conexão. Eu vou criar uma versão aqui desse. Eu tenho a versão inicial lá do meu modelo, que eu vou deixar para quem está começando do zero, e também vou criar uma versão aqui do sistema lá no Git, lá, que vai ser o nosso passo a passo. E aí para vocês não precisarem ficar procurando versão. E aí vocês vão conseguir ver também da forma que está aqui. Acho que mais fácil até eu criar um zip aqui e colocar lá no ambiente, que aí já vai ser esse resultado aqui. Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Joia? É importante pegar para fazer. Então, vocês têm que pegar para fazer. O sistema que vocês têm que entregar, foi até uma pergunta da Bruna, se pode trabalhar de dupla. Pode trabalhar de dupla, tranquilo. Não tem problema nenhum, porque a Bruna falou que até vocês já tinham algumas duplas do trabalho da Cristina. Pode ser a mesma dupla, pode ser diferente. Se quiser fazer sozinho, não tem problema nenhum. Se você quiser trabalhar em 3 e fazer 2 sistemas, um e ajudando o outro, o importante é o quê? É pegar para fazer e desenvolver. O Luiz, ele vai focar agora em ajudar nessa parte também, então vou pedir para ele pegar um outro sisteminha e ir trabalhando e seguindo essa lógica. Joia, pessoal? Na sexta-feira vai ser liberada a prova, eu vou entrar online às 8h30. Se alguém tiver algum tipo de dúvida, vou ficar online. E, como eu falei, vão ser 3 tipos de prova. Vou colocar a lista com os nomes e aí vocês vão ter aí, eu vou deixar como prazo até dia 23 aberto, certo? E tendo dúvida também na prova, no desenvolvimento aqui dessa parte, só me chamar e chamar os monitores. Pessoal, no mais, então, boa continuidade